Boa noite, ouvinte do Gato da Madrugada. Espero que você esteja bem. E caso não esteja, que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Hoje eu trago para vocês a continuação da terceira parte do livro de Bram Stoker, Drácula. 7 de maio. É manhã de novo, mas eu descansei e aproveitei as últimas 24 horas. Dormi até tarde e despertei sozinho quando o sono acabou. Quando me vesti e entrei na sala onde havia ceado, encontrei um café da manhã frio servido, sendo o café mantido quente num bule sobre a lareira. Havia um cartão na mesa, no qual estava escrito: "Terei de me ausentar por um período. Não espere por mim. D." Eu me acomodei e me deliciei com a refeição caprichada. Ao terminar, procurei uma sineta para avisar aos criados que tinha acabado, mas não encontrei. Há claramente certas deficiências na casa, considerando as evidências explícitas de riqueza que me cercam. O serviço da mesa é de ouro, e tão ricamente trabalhado que deve ser de imenso valor. As cortinas e as tapeçarias das cadeiras e sofás, e o dossel de minha cama, são dos tecidos mais caros e bonitos, e devem ter tido um preço exorbitante quando foram fabricados, pois têm centenas de anos, embora em excelente estado de conservação. Vi algo semelhante na corte de Hampton, porém os de lá eram gastos, esfiapados e comidos por traças. Ainda assim, não há um espelho nos cômodos. Não há nem mesmo um pequeno espelho para o toalete junto à mesa, e precisei pegar o meu, um pequeno, na minha mala, para conseguir me barbear e pentear o cabelo. Ainda não vi um criado nem ouvi barulho nenhum perto do castelo, exceto o uivo dos lobos. Algum tempo depois de terminar minha refeição, que não sei se devo chamar de café da manhã ou jantar, pois era entre 5 e 6 horas da tarde quando comi, procurei algo para ler, pois não queria sair vagando pelo castelo até pedir permissão ao conde. Não havia absolutamente nada no quarto, livro, jornal, nem material de escrita. Então, abri outra porta do quarto e descobri uma espécie de biblioteca. Tentei a porta em frente à minha, mas estava trancada. Na biblioteca encontrei, para meu grande deleite, uma vasta quantidade de livros em inglês, prateleiras inteiras cheias deles, grossos volumes de revistas e jornais, encadernados e muito bem conservados. Uma mesinha ao centro estava repleta de revistas e jornais ingleses, embora nenhuma data recente. Os livros eram dos mais variados tipos: história, geografia, política, economia, botânica, geologia, direito, todos relacionados à Inglaterra e à vida e aos costumes ingleses. Havia até livros de referência como a lista telefônica de Londres e o livro azul, com as estimativas detalhadas de PIB, receitas, despesas nacionais do Reino Unido. O livro vermelho com demonstrações financeiras e relatórios oficiais do orçamento, além do Almanac Whitaker, inventário do Exército e da Marinha, e o que me encheu o coração de alegria, o Diretório Jurídico. Enquanto estava olhando os livros, a porta se abriu e o conde entrou. Ele me saudou afetuosamente. Esperava que eu tivesse tido uma boa noite de descanso e continuou: "Fico satisfeito que tenha encontrado o caminho para cá, pois estou certo de que há muito aqui que será de seu interesse. Estes companheiros," ele disse, acariciando alguns volumes, "vêm sendo bons amigos para mim, e ao longo de alguns anos, desde que tive a ideia de ir para Londres, têm me proporcionado muitas horas de prazer. Por meio deles eu conheci sua grande Inglaterra, e conhecê-la e amá-la. Eu anseio por percorrer as ruas cheias de sua poderosa Londres, por estar no meio do turbilhínio e da pressa da humanidade, e compartilhar de sua vida, suas mudanças, sua morte e tudo que a torna o que ela é. Mas pobre de mim, por ora só conheço seu idioma por meio de livros. Para o senhor, meu amigo, eu aparento saber falar." "Mas, conde," eu falei, "o senhor conhece e fala inglês fluentemente." Ele se curvou profundamente. "Obrigado, meu amigo, por seu cumprimento mais do que envaidecedor, porém receio estar ainda no início de uma longa jornada. É verdade que conheço a gramática e as palavras, todavia ainda não sei como usá-las." "De fato, o senhor fala muitíssimo bem." "Nem tanto," ele respondeu. "Estou bem consciente de que, mudando-me para sua Londres e lá conversando, ninguém deixará de saber que sou estrangeiro.
Isso não me basta. Aqui sou um nobre, sou boiar. As pessoas comuns me conhecem e eu comando. Mas um estranho em uma terra estrangeira, ele não é ninguém. Os homens não o conhecem, e não conhecer é não cuidar. Ficarei contente se eu for como os demais, de modo que nenhum homem estanque ao me ver nem interrompa sua fala ao ouvir minhas palavras. Haha, um estrangeiro. Tenho sido o amo e o senhor há tanto tempo que continuaria sendo, ou ao menos seria, a ponto de ninguém a ser em relação a mim. O senhor me chega não apenas como o agente de meu amigo Peter Hawkins, de Exeter, para me pôr corrente de minha nova propriedade em Londres. Confio que há de permanecer aqui comigo por um período, de forma que, por meio de nossa conversa, eu aprenda a entoar o inglês. Ele roga que me avise quando eu cometer um erro, por menor que seja, ao falar. Lamento ter precisado me ausentar por tanto tempo hoje, mas o senhor irá perdoar. Bem sei alguém que tem tantos assuntos importantes em mãos. Claro que respondi tudo o que pudesse sobre estar disposto a fazer o que ele desejava. E então perguntei se poderia voltar àquela sala quando quisesse. E ele respondeu: sim, certamente. O senhor pode ir aonde quiser neste castelo, exceto nas salas em que as portas estejam trancadas, aonde claramente o senhor não quererá ir. Existe uma razão para as coisas serem como são. E se enxergasse com meus olhos e soubesse com o meu saber, o senhor poderia talvez ter uma compreensão melhor. Respondi que tinha certeza daquilo, e ele prosseguiu: nós estamos na Transilvânia, e a Transilvânia não é Inglaterra. Nossos modos não são os seus, e muitas coisas hão-lhe de parecer estranhas. Não, pelo que me contou das experiências que teve até agora, o senhor já sabe que as coisas estranhas podem ocorrer. Isso levou a bastante conversa, e ficou evidente que ele queria falar por nenhum outro motivo além de falar, e eu fiz muitas perguntas sobre as coisas que já tinham acontecido comigo, ou que tinha chegado ao meu conhecimento. Algumas vezes ele dispensou o assunto ou desviou a conversa fingindo não ter entendido, mas no geral respondeu tudo com franqueza. Então, conforme o tempo foi passando e eu me senti mais corajoso, indaguei sobre os estranhos eventos da noite anterior, como, por exemplo, por que o cocheiro se dirigia para os lugares onde tinha visto chamas azuis. Ele então me explicou que era uma crença popular, que em certa noite do ano, a noite anterior, de fato, quando todos os espíritos malignos supostamente adquiririam um poder incontrolável, uma chama azul era vista no ponto onde houvesse um tesouro escondido. Ele continuou: este tesouro foi escondido na região pela qual o senhor chegou ontem à noite. Quanto a isso, resta pouca dúvida, pois foi a terra disputada durante séculos entre os valáquios, os saxões e os turcos. Pois dificilmente existe no solo dessa região um local que não tenha sido enriquecido pelo sangue dos homens, patriotas ou invasores. Antigamente houve períodos conturbados, quando os austríacos e os húngaros chegaram em hordas, e os patriotas saíram ao seu encontro, homens e mulheres, idosos e também crianças, e aguardavam sua chegada nas rochas acima das paisagens, para levantarem a destruição sobre eles com avalanches artificiais. Quando o invasor triunfava, encontrava muito pouco, porque o que quer que existisse tinha sido bem abrigado na terra acolhedora. Mas como o tesouro pode permanecer não descoberto? Eu disse, quando há pistas certeiras bastante que os homens se deem ao trabalho de procurar. O conde sorriu, e quando os lábios voltaram-se a cobrir as gengivas, os caninos longos e afiados apareceram de um modo estranho, e ele respondeu: porque o camponês é covarde no coração e tonto na mente. Aquele que chama só aparece em uma única noite, e nesta noite nenhum homem desta terra sai de casa, se puder evitar. E, caro senhor, mesmo que ele saísse, não saberia o que fazer, porque mesmo o camponês que marcou o lugar da chama não saberia onde procurar a luz do dia. Até mesmo o senhor, ouso apostar, não seria capaz de localizar esses pontos de novo. Nisto o senhor está certo, respondi,
Eu não sei mais do que os mortos onde começar a procurar. E com isso mudamos de assunto. E agora, conte-me sobre Londres e sobre a casa procurada em meu nome. Desculpando-me pelo descuido, fui ao meu quarto pegar os documentos na mala. Enquanto os colocava em ordem, ouvi no cômodo ao lado um tilintar de porcelana e prata. Passando por ele, notei que a mesa tinha sido limpa e a luz acesa, pois essa altura já estava escuro. As luzes tinham sido acesas também no estúdio ou na biblioteca, e encontrei o conde deitado no sofá, lendo dentre todas as opções as tabelas de horários dos trens do English Bradshaw's Guide. Quando cheguei, ele tirou da mesinha os livros e papéis, e com ele mergulhei nas plantas e obras e nos números de todos os tipos. Ele tinha interesse em tudo, e me fez uma miríade de perguntas sobre o lugar e as redondezas. O conde, evidentemente, havia estudado de antemão tudo o que pudera sobre a vizinhança, pois no fim ficou patente que ele sabia muito mais do que eu. Quando fiz essa observação, ele respondeu: "Mas bem, meu amigo, não era necessário que eu assim fizesse? Quando for lá, estarei sozinho. E meu amigo Harker Jonathan? Não, perdoe-me. Caí no hábito do meu país de colocar o patronímico na frente. Meu amigo Jonathan Harker não estará ao meu lado para me corrigir e auxiliar. Ele estará em Exeter, a quilômetros de distância, provavelmente trabalhando na documentação jurídica com meu velho amigo Peter Hawkins. Por isso estudei muito o assunto. Dedicamos-nos totalmente ao negócio da compra da propriedade em Purfleet. Depois de lhe contar os fatos, obter sua assinatura nos papéis e escrever uma carta para enviar pelo correio ao Sr. Hawkins, o conde começou a me perguntar como eu tinha sido capaz de encontrar um lugar tão adequado. Eu li para ele as anotações que tinha feito na ocasião e que passo a reproduzir aqui. Em Purfleet, em uma estrada secundária, topei com um lugar que parecia ser exatamente o procurado, e no qual havia um aviso já gasto sobre o local a estar à venda. É cercado por um muro alto, de estrutura antiga, construído de pedras pesadas, e não passou por uma manutenção por um grande número de anos. Os portões fechados são de carvalho maciço e ferro, carcomido pela ferrugem. A propriedade se chama Carfax, sem dúvida uma corruptela do antigo. Quatreface, ou seja, 4 faces, pois os 4 lados são dispostos em concordância com os pontos cardeais. Possui cerca de 20 acres, cercado pelo sólido muro de pedras citado acima. Há muitas árvores no terreno, o que deixa sombreado e um poço um pouco pequeno, quase um lago, profundo e de aparência escura, evidentemente alimentado por uma nascente, pois a água é clara e flui por um córrego de bom tamanho. A casa é bastante ampla e antiga, de muitas eras, dos tempos medievais, devo dizer, pois uma parte é feita de pedra incrivelmente grossa, com apenas umas poucas janelas bem no alto, bem protegida pelas barras de ferro. Parece ser parte de uma fortaleza e fica próxima a uma velha capela ou igreja. Não consegui entrar, pois não tinha chave que levava da casa até lá. Com a minha Kodak, fotografei-a de vários pontos. A casa recebeu acréscimos, mas de um modo desordenado, e só posso estimar o tamanho da área que ocupa, que parece ser grande. Há poucas casas por perto, sendo uma delas bem ampla e recentemente acrescentada e transformada em um manicômio privado. Não é, entretanto, visível do gramado. Quando acabei, ele disse: "Fico satisfeito por ser velha e grande. Eu mesmo sou de uma antiga família, e viver em uma casa nova acabaria por matar-me. Uma casa não se torna habitável em um dia, e afinal, bem poucos dias são necessários para construir um século. Alegro-me também que haja uma capela antiga. Nós nobres transilvanos amamos pensar que nossos ossos não poderiam repousar em um meio aos mortos comuns. Eu não busco nem a alegria, nem a jovialidade, nem a voluptuosidade brilhante do sol e da água cintilante que tanto agrada aos jovens e felizes. Já não sou jovem, e meu corpo, após tão cansativos anos de luto pelos mortos, já não está em sintonia com a leveza. Além disso, os muros de meu castelo estão partidos,
As sombras são muitas, e o vento traz o frio através dos parapeitos e batentes quebrados. Amo a penumbra e a sombra, e ficaria sozinho com meus pensamentos quando quisesse. De alguma forma, suas palavras e sua aparência pareciam em desacordo. Ou então foi algo em seu rosto que fez o sorriso parecer maligno e saturnino. Pouco depois, pedindo licença, ele me deixou, pedindo que eu ordenasse os documentos. Ele ficou algum tempo fora e eu comecei a folhear os livros ao meu redor. Um era um atlas que encontrei aberto, naturalmente na Inglaterra, e o mapa parecia ter sido bastante usado. Ao observá-lo, descobri pequenos círculos marcados, certos lugares, e ao examinar com mais atenção, percebi que um era perto de Londres, do lado leste, claramente onde a nova propriedade ficava localizada. Os outros dois eram em Exeter, Whitby e na costa de Yorkshire. Quase uma hora havia se passado quando o conde voltou. Ahá, ainda com seus livros? Bom, mas o senhor não deve trabalhar o tempo todo. Venha, fui informado que seu jantar está servido. Ele tomou meu braço e fomos para a sala seguinte, onde encontrei uma refeição excelente. O conde mais uma vez se desculpou por não me acompanhar, pois havia jantado fora durante a sua ausência, mas sentou-se comigo na noite anterior e conversamos enquanto eu comia. Após a ceia, eu fumei, como no dia antes, e o conde ficou comigo, conversando e fazendo perguntas sobre todos os assuntos imagináveis, horas após horas. Tive a impressão de que estava ficando realmente tarde, mas não falei nada, pois me sentia obrigado a atender aos desejos de meu anfitrião de todas as maneiras. Eu não estava com sono, pois o longo repouso de antes havia me fortalecido. No entanto, não pude evitar de sentir aquele frio que acompanhava a aproximação do alvorecer, e que é, de seu modo, uma virada da maré. Dizem que as pessoas que estão perto de morrer em geral falecem ao alvorecer ou na inversão da maré. Qualquer um que esteja cansado ou confinado, posto como eu estava, já experimentou essa mudança na atmosfera e acredita nela. Subitamente, ouvimos o cocoricar de um galo chegar até nós com uma estridência sobrenatural no ar claro da manhã. O conde Drácula, pondo-se de pé de supetão, disse: Ora, já é de manhã novamente. Que relapso, meu, mantê-lo acordado por tanto tempo. O senhor deve tornar sua conversa sobre meu querido novo país menos interessante, de modo que eu não me esqueça de que o tempo voa. E curvando-se com toda a cortesia, rapidamente partiu. Fui para meu quarto e abri as cortinas, mas havia pouco a ser visto. Minha janela dava para o pátio, e só o que pude ver foi o tom cinzento do céu onde as nuvens corriam. Então fechei as cortinas e escrevi sobre este dia. Obrigado por ouvir até o final. Curta e compartilhe para apoiar essa iniciativa.